Então, eu sempre fui muito dedicada aos estudos, só que a partir do momento que eu tive filhos, né, como muitas mulheres, eu comecei a me dedicar aos meus filhos e, ao mesmo tempo, conciliar, dividir meu tempo para me dedicar à minha profissão. Anteriormente à telemedicina, eu sempre trabalhei em um concurso público como endocrinologista, atuando no ambulatório. E em 2020, né, durante a pandemia, eu tive um problema de saúde e tive que me afastar desse trabalho para me dedicar ao meu tratamento. E coincidiu com o início da pandemia, em que eu fiquei um período afastada. Nesse tempo, eu pude ficar mais tempo também com meus filhos, como muitas pessoas ficaram, fiquei integralmente com eles. E, curiosamente, conheci a telemedicina até mesmo como paciente. Eu tive que continuar esse tratamento que eu tinha iniciado, eu estava em isolamento, como muitos de nós, mas pude continuar meu tratamento graças à possibilidade da telemedicina, realizar minhas consultas, né, continuar o que era necessário para a minha recuperação. E, curiosamente, como muitos médicos, iniciei vários atendimentos a pacientes que estavam precisando de ajuda durante a pandemia, mas de forma voluntária, de forma até informal. E era gratificante por estar ajudando esses pacientes na pandemia, mas eu não me sentia segura pelo ato médico em si, juridicamente, porque eu via que eu não estava registrando as consultas em prontuário, então não era interessante aquele ato em si. Mas foi algo que aconteceu com muitos médicos nesse período, né? Que a gente começou a telemedicina de uma maneira não esperada. Muitas vezes como paciente, até com familiares que foram pacientes, e como médico também, ajudando algumas pessoas que tinham dificuldade de ter acesso a tratamentos. E após esse período, houve algumas mudanças, eu iniciei consultório, eu fui para uma cidade que é no entorno de Brasília, né? Eu estou falando aqui de Brasília, sou natural de Goiânia, e fui para uma cidade em torno de Brasília, que é Águas Lindas de Goiás, que é Goiás e fica próxima a Brasília, e iniciei o consultório lá nessa cidade. Essa cidade, meu esposo já atua nela há quase 20 anos, ela já me acolheu também há alguns anos, mas nesse processo eu senti também, devido a essa mudança, uma dificuldade de alguns pacientes me encontrarem nesse local, devido à distância. Então, alguns pacientes de Brasília, pacientes já meio antigos, tiveram dificuldade de estar se deslocando a esse local. E hoje, com a telemedicina, através da procura desses pacientes, eu abri a possibilidade da telemedicina e possibilitei esses pacientes também de terem acesso à minha consulta e também, ao mesmo tempo, com esse período de estar junto com os filhos, eu poder estar mais tempo com meus filhos. Então, hoje, isso daí teve essa possibilidade. E outra mudança que houve foi em relação a esse serviço público. Eu me senti mais capacitada para trabalhar como médica autônoma quando eu iniciei a telemedicina, de forma que eu não ficasse dependente desses horários inflexíveis que o serviço público traz. O serviço público tem suas vantagens, você serve a população, eu sou muito grata, e também pude ter toda aquela estabilidade durante a maternidade. Por outro lado, chega um tempo que você tem essa dificuldade de estar flexibilizando o seu tempo. Então, a telemedicina me possibilitou isso, e conhecendo essa flexibilidade de tempo, eu pude tomar uma decisão também de deixar o serviço público. E hoje eu me sinto mais feliz dessa forma. Eu acho que isso foi uma mudança importante na minha liberdade geográfica, na minha independência. Porque você pode controlar melhor os seus horários, né, conforme você tem a sua necessidade, né, a sua agenda. Exatamente. Né? Exatamente. Claro que, né, como profissional liberal, tem que estar lá, né? Se não tá, não ganha. Não é uma decisão Mas tem vantagens também, né? Sim, a questão da satisfação. Eu acho que muitos de nós na pandemia vivenciaram esse momento de decisões, de verificar o tempo com a família e tomar algumas decisões que traziam mais satisfação, apesar de mais desafiadoras. Mas assim, é uma decisão difícil, mas hoje eu me encontro satisfeita. É um paciente em áreas distantes geograficamente, um paciente em zona rural, ou mesmo em
populações ribeirinhas, elas às vezes não têm acesso a um especialista. Então, a telemedicina, ela também possibilita esse acesso ao médico, que às vezes tem uma agenda também difícil, o médico indisponível. Foi um entendimento que eu tive no curso. Nem sempre o profissional de saúde tem a disponibilidade na hora que aquele paciente precisa. E a telemedicina flexibilizou e possibilitou esse acesso. E a telemedicina deu acesso a outros especialistas que muitas vezes se encontram em grandes centros e o paciente tem dificuldade, às vezes tem que viajar para ter acesso. E a telemedicina possibilitou esse acesso a algumas especialidades mais difíceis, e isso é muito importante para ter o acesso da população à saúde de qualidade. Então, eu vejo a telemedicina hoje como um avanço nos cuidados de saúde, ela foi fundamental durante a pandemia, até os pacientes mesmo reconheceram a importância da telemedicina e os profissionais de saúde, que ela evitou superlotação de hospitais, ela pôde possibilitar muitos diagnósticos e tratamentos, evitando a automedicação. E eu acredito que, se ela é usada de forma ética, com excelência, ela é uma excelente ferramenta de acesso dos pacientes ao serviço de saúde. Todas essas formas que a gente conversou, de teleconsulta, teletriagem, telediagnóstico, e a teleconsulta feita com cuidado, com qualidade, ela consegue levar uma melhora muito importante da saúde de toda a população.